Bem-vinda ao PSD Mulher para mais um episódio. Hoje a gente tem uma convidada assim maravilhosa, hoje ela está toda elegante e vocês vão conhecer um pouquinho dela, mas eu gosto quando a convidada se apresenta, porque a gente está tão acostumado da gente vir falar e tudo, eu já sou totalmente diferente, eu gosto de ouvir um pouquinho da pessoa e a gente vai batendo papo, é como se fosse, sabe aquela amiga naquele momento da gente tomar um chá e da gente conversar e você vai adorar a nossa amiga. A gente está falando aqui, entende de política, entende de empreendedorismo, entende de evento corporativo. É assim, aquela mulher completa igual todas nós. Então, vou deixar ela se apresentar. Bem-vinda! Obrigada. Pois eu quero agradecer primeiramente o convite, né, Tamara, por estar aqui participando com você. Atualmente, meu nome é Júlia, né, Jaindina Júlia. Não, fala de novo, gente. Presta atenção, que nome mais lindo. Vamos. Jaindina Júlia, mas todo mundo me chama de Júlia, né? E é um nome? É um nome indígena. É mais difícil, né, de se pronunciar. E atualmente, hoje eu estou no ramo do empreendedorismo. Tem pouco tempo que eu estou nesse ramo do empreendedorismo. É desafiador, né? Porque a gente tem muitos desafios quando você sai do CLT, né, de um trabalho que você marcava, você ficava só por horário, né? Uau! Aí você acaba entrando num desafio, porque você trabalha muito mais quando você se torna empresário, né? Então, assim, hoje, atualmente, eu estou trabalhando nesse meio de eventos corporativos, né? Recebi uma proposta no passado para mim poder entrar na Associação Comercial do Gama, e entrei na associação, fiz alguns eventos, né? Aí saí da associação, me pediram para dar continuidade a esse trabalho. Eu estou fazendo hoje carreira solo, estou com meu CNPJ, né, nessa parte de eventos, e faço muita parceria, né? Hoje eu sou representante da SVL, que é uma empresa de consórcio e alavancagem patrimonial, e também sou embaixadora da Insight Pharmacy, que é uma farmácia de manipulação aqui em Brasília, na 302 Sul. Né? Gente, então nós vamos conversar muita coisa. Tem muita coisa. A gente tem, então assim, eu tô desenvolvendo esse trabalho agora, é um trabalho assim desafiador também, que é lidar com empresários, né? Dar consultoria, eventos, palestras, então assim, mas tem sido muito bom, né? O trabalho tem rendido muito, né? As pessoas têm gostado muito desse trabalho, né? E qual é o maior desafio de ser empreendedora aqui no DF? Conta para mim. Cara, o maior desafio... DF em torno, né? Porque também está ali no Gama. O maior desafio hoje, assim, que eu acredito é só se você não tiver bons parceiros. Acho que é um desafio. Porque a gente precisa de pessoas, né? Então, se você hoje abre um negócio, você não tem pessoas, não tem relacionamentos, você não tem um negócio. Você não tem um negócio. Então, para mim, eu acho que esse é o maior desafio. Por isso que muitas empresas hoje falam, pessoa que abre início, né? Começa assim do início. A pessoa não tem relacionamento, e acha que só divulgar em rede social vai ter resultado. E não tem. E não tem. Entendeu? Você tem que ter bons relacionamentos, porque pessoas precisam de pessoas. E sempre vai ter alguém para indicar o seu trabalho. Né? Igual você ser arquiteta, provavelmente você tem uma base de relacionamentos que vão indicar. Que vão indicar. Isso, ali, é isso, né? Mesmo. Sempre lembra da gente, né? Então, assim, se você não tem essa base de relacionamentos, fica mais difícil para você trabalhar, né? Uau! Então, esse é um dos desafios que você vê, um dos pilares, né? Que a gente está falando de pessoas. Mas tudo começou como, assim, né? A gente está falando aí de uma mulher com uma idade maravilhosa, tá cheia de colágeno, a gente adora isso. Com uma idade maravilhosa. E, de repente, assim, tem uma formação, ou você acha que nessa área do empreendedorismo, você acha, não, eu não acho legal empreender, eu acho que fica legal empreender, estudar, não estudar. Como que é? Como é que começou tudo isso? Cara, olha, eu aprendi muito com a minha empresa, a empresa antiga que eu trabalhava, né? Como CLT. Eu era gerente de contas e CS, faz o sucesso do cliente. E, na realidade, você aprende no dia a dia, né? Eu percebi, assim, que muitos empresários até fazem, você participa de muita consultoria empresarial, hoje em dia em Brasília é o que mais tem, né? Consultoria empresarial. Muito. Então, assim, as pessoas participam disso, mas só que a pessoa não participa pelo conhecimento que vai gerar, a pessoa participa pelo network. Ah, não me fala essa palavra não, que eu tenho até me dá uma coceira. Então, assim, eu acredito, eu fiz cursos, algumas imersões, né? Fiz com o Rafael Costa, que hoje está grandíssimo aí, tá em Alphaville. Em Alphaville. Já fiz também com o Melk Dourado, um tempo fiz uma palestra com ele. Hoje eu estou com o Vinícius Soares. Então, assim, eu tenho hoje como mentora a Sueli, né? Que é a sócia do Vinícius.
Então, assim, a gente tem que aprender sim, porque você não nasce, né, sabendo. Então, você tem que ter um conhecimento ali naquela área específica. Sim. Principalmente nessa parte empresarial, né? Porque Uau. sempre vai ter alguém que vai perguntar muito mais do que você sabe. Ah, com E se certeza. você não souber, e aí, como é que fecha? Como é que você fecha, né? Essa conta Entendeu? não acaba não fechando. Então, assim, a primeira experiência que eu tive, inclusive, com essa questão, eu sentei com um grande empresário, que é Tá. dono de uma fábrica, e aí eu percebi que ele estava, tipo assim, jogando para ver se eu ia saber responder, né? Então, assim, essas pessoas fazem muito pegadinhos, né? Para você fechar coisa com ele, eles querem saber, eles jogam lá em cima para ver se você vai ter uma resposta, né? E você acha que isso tem a ver por você ser mulher? Ou você acha que não? Não, eu acho que por ser um empresário mais antigo no mercado, eu acho que a Sim. pessoa sempre quer saber, né, se não vai ser lhe passar da perna, porque sempre vai aparecer alguém para oferecer o mesmo produto que você tem, né? Então, o que diferencia a forma que você vai oferecer aquele produto, né? Sim. Então, eu acredito que é mais Que ou tem a menos ver isso. com Tem a isso. ver Que com tem a isso. ver com isso. Não acredito que seja por conta de ser mulher. Tá. Acredito que tem mais a ver com essa parte aí mesmo do... Porque, cara, todo mundo quer estar perto de gente grande. De gente grande. Entendeu? Então, se você não tem... ele quer saber se você tem conhecimento. Porque Tá. o cara não vai fechar com você se você não tiver conhecimento realmente de fato naquela área. Porque isso é uma coisa do que a gente tem que separar muito, que as pessoas às vezes não entendem. O que é você ser, né? A gente está falando Uhum, de empreender e também estamos falando de política, porque está junto, uhum. né? Você melhor do que ninguém sabe disso. Isso. Então, quando a gente junta, a cabeça do empresário é totalmente diferente da cabeça da pessoa que está na política. Exato. E você consegue identificar isso quando você está nesse ramo, porque você transita tanto de um e do outro, Uhum. né? E eu queria que você me explicasse também como é que foi que começou tudo isso também na parte da política, porque a gente está num programa onde que a gente fala Uhum. de tudo, né? Uhum. Aqui a gente fala de moda, a gente fala de mulher, fala tudo, mas também estamos numa época eleitoral. E a gente precisa também de saber como que esse empresário, né, numa época que está tão desafiador, como esse empresário está sabendo lidar com tudo isso juntando política, porque ele também tem que ser político, né? Uhum. Então, como é que... Conta um pouquinho da sua experiência. Então, assim, eu entrei na política em 2018, né? Eu entrei com a plataforma Eleitor Web, que é uma plataforma de banco de dados para político. Olha, ainda existe? Ainda existe. É um banco de dados. Então, eu batia de porta em porta para poder vender essa plataforma na época. Porque eu não tinha relacionamento. Eu tinha acabado de começar. Por isso que eu te falo que hoje tudo é relacionamento, É relacionamento. né? Eu tinha acabado de começar. E, por sorte, apareceu uma pessoa, que é uma pessoa muito boa ali na CLDF. Até hoje tem um relacionamento com essa pessoa. Ela me abriu várias portas e eu consegui fechar essas plataformas. Então, teve essa facilidade. E, assim, o que eu tive de experiência do meio político, eu acho, assim, que é um meio mais dificultoso, né? As pessoas, elas vão muito pelo que é melhor para elas, né? Nesse meio. Então, você tem que saber lidar com isso, né? Você pode fazer 1 milhão de projetos, mas a pessoa sempre vai ver o que é melhor para ela naquele momento. Principalmente o deputado, né? Você vai colocar ali, eu já fiz vários projeto para colocar no planetário, com parceiro e vários outros, só que nunca chegou a ser aprovado justamente por conta que a prioridade daquele deputado não era aquilo naquele momento. Né? Então você tem esse desafio. Tem um desafio. E você tem a questão também de se permanecer calada quando você vai mostrar um projeto. Porque assim, sempre tem alguém que vai replicar o seu projeto. Se a pessoa escuta, até mesmo um assessor, que isso já aconteceu de gabinete, escutar um projeto seu e passar isso para frente. Meu Deus. Entendeu? Então já aconteceu muito disso, né? Mas, por um lado, também tem uma experiência muito boa com a política. Tem muitas pessoas que ajudam, né? A gente tem aí pessoas aí maravilhosas. A Paula Belmonte é uma delas, eu acho uma mulher assim fantástica nessa parte, né? A Paula Belmonte, né? O Jorge Viana também, vários outros deputados aí que eu acho que está fazendo um trabalho incrível. A doutora Jane, que eu tive a oportunidade de conhecer ela também. Então, assim, a delegada. Isso. Então, assim, são pessoas que realmente abraçam a política, que você vê que está abraçando, né? Sim. Então, assim, hoje eu vejo... E hoje, assim, a diferença do empresário é porque tem mais facilidade. O empresário tem a cabeça um pouco mais aberta, né? Para você chegar, conversar, apresentar um projeto. É mais assim, sim, sim, não. O político não. Ele fala assim, ó, vamos ver aqui, semana que vem você volta, mês que vem a gente pensa nisso, né? Vamos ver como é que vai liberar essas emendas. Aí começa. Eu tenho amigas que têm instituto que receberam emendas
agora depois de 2 anos tentando em vendas. Uau! Entendeu? Eu Claro tenho um que- instituto, entendeu? bem Claro que, desafiador. pois é, claro que eles colocaram agora porque, né, Sim, é voto, né? Então, assim, aí acaba que vem um monte de gente, eu quero também fazer, agora quer apoiar. Então, você sempre vai ver isso, né? Política funciona assim. Já o entendi. empresarial é um meio mais... você tem mais facilidade de receber ou sim ou não, entendeu? Sim Tem esse ou negócio não. de, vamos ver depois, daqui a pouco. Tem umas pessoas que realmente ele cozinha você, mas não são todas, né? Uau! E você tem sentido isso na sua profissão agora? Vamos para a parte do evento. Do evento, de todas, né? Você tem várias, né? Você é uma múltiplo, né? Tem várias coisas, faz isso, faz aquilo. Qual que é a que você se identifica mais? Cara, eu me identifico, você fala assim, no Né? meio Porque do você, evento, no né? meio de tudo, você fala, tem um evento corporativo, aí tem hora que eu estou trabalhando na outra frente. Qual que você olha e você fala, nossa, isso aqui eu gosto de fazer. Cara, eu sou uma pessoa assim que eu sempre aprendi a trabalhar com vários produtos, né? Mas eu atualmente eu gosto muito da parte do marketing. Eu me dou muito bem com essa parte, né? Então, assim, eu tenho muita facilidade de conversar com a pessoa e não digo convencer, mas dizer para ela que aquilo ali é uma boa solução para ela, entendeu? Uau, na parte da tecnologia Na que parte da você falou. tecnologia também, marketing, porque marketing hoje é tudo, né? Marketing. Se você não tiver marketing, você não vende, né? Também. Eu confio, mas é que nem a gente volta de novo para o que você falou da conexão, né? A conexão, eu acho que ela é muito mais importante, porque você não vai comprar de ninguém que você não tem uma conexão. Exato. E a gente está falando de dinheiro, eu falo que dinheiro está aqui, né? Na nossa cabeça. Então, se você não tem, se eu não confio em você, eu não vou entregar o meu dinheiro para você. Você pode vir assim com várias coisas, vir com aquela propaganda maravilhosa, eu não vou entregar, porque eu preciso de ter uma conexão com você. Exato. E eu vejo que aqui em Brasília, você sente isso também, que a gente parece que está numa panelinha. Exato. Então, se eu conheço, aí te indica, ou você vê que, não é bem assim. Eu acho que é no meio empresarial, que é o que você tanto tá, é um pouquinho diferente, ou você acha que ainda tem essa panelinha, ou não? As pessoas estão com a cabeça mais aberta? Não, esse meio tem sim essa panelinha, entendeu? É igual eu falei no podcast que eu fiz sábado, a gente tem que ser recíproco, né, com as pessoas. E eu conheço muita gente, a gente estava conversando mais cedo, eu conheço muita gente, mas poucas pessoas eu posso indicar, né? A gente sempre indica aquela pessoa que a gente tem confiança e que é recíproca com a nossa relação, né? Porque assim, eu conheço vários arquitetos, mas cara, se eu me identifico com a Tamara e eu sei que a Tamara, qualquer projeto grande que tiver, ela vai me colocar, entendeu? Porque tem pessoas que é assim, cara, eu conheço a Tamara, mas eu só vou colocar a Tamara em coisa pequena, não vou colocar em coisa grande. Eu não, depois ela cresce, fica maior que eu, e aí? Tem pessoas que pensam assim, eu já trabalhei com pessoas assim. É dolorido, né? Porque você quer estar ali crescendo com a pessoa, e às vezes a pessoa não tem a mesma, né? A mesma conexão com você, o mesmo propósito. ou só quer mesmo que você abre portas e não quer te abrir, entendeu? E nenhuma relação dura assim. Não vai durar. Infelizmente. Então a gente hoje tem que ter essa reciprocidade nas relações, né? E a Sueli, ela fala uma das coisas que eu acho fantástica seja interessante por último interesseiro, né? Por último interesseiro. Porque a gente precisa se interessar pelo outro, né? E uma relação, você tem que ter uma constância ali com ela. Ter uma base ali, entendeu? Não quero só você nos meus projetos que eu tô desenvolvendo. Não, eu quero você também para compartilhar um café, para sair para algum lugar, para ir almoçar, entendeu? Sim. Então, você tem que ter uma relação ali recíproca com a pessoa, né? E você tem essa relação também com a sua família? Me conta um pouquinho, quem é você? Assim, porque eu sempre vejo você nas suas redes, tá sempre, né, em evento, tá sempre ali, né, mulheres com empresários, né, com homens também, sempre aquele movimento. Mas como que é você em família? A minha relação, assim, com a minha família, né, minha mãe sempre trabalhou muito, né, então, assim, eu sempre ficava muito, assim, com as pessoas que cuidavam de mim. Então, assim, eu não tive aquela questão de ter o tempo todo união ali familiar, não por intriga, brigas, né,
que eu sei que isso acontece, é normal, mas assim, minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito, que trabalhou muito. Chegava tarde, saía cedo demais, porque ela foi mãe sozinha, né? Não tive pai ali para ajudar ela, então ela fez tudo. E minha mãe, ela sempre me deu educação muito boa, independente, né? Ela sempre colocou a gente para estudar aqui, na Asa Sul, Asa Norte, então eu tive muito conhecimento, conheci muitas pessoas boas através disso. E hoje, assim, a minha relação com a minha mãe é uma relação tranquila. Não digo que é aquela relação tão forte, porque a gente, né, pelo costume, né, da infância que você tem, mas a gente tem uma relação ali muito tranquila, né? Tem essa tranquilidade. Tem uns momentos que a gente tem ali os estresses, né? Que é normal, toda a família tem, mas né? Tem os momentos que a mãe é chata, né? Porque toda mãe é chata. Olha! Né? Não, a gente não é chata, a gente cuida, a gente é cheio de amor e carinho. É o cuidado excessivo, né? É porque a gente tem um medo, né? Hoje eu até gravei um vídeo que realmente a gente estava falando que, cientificamente falando, né, realmente foi comprovado agora que as nossas células se misturam com as células de vocês e que fica para o resto da vida. Então, assim, isso é tão forte, é tão poderoso que a gente sente mesmo. A gente sente, sabe, quando vocês estão correndo perigo, a gente sente quando tem alguma coisa de errado, a gente sente quando não está bem. Então, quando a ciência e a neurociência vêm para comprovar isso, e agora a gente pode ver que realmente é verdade, que não é coisa que a mãe sentiu, né? Então, a gente está ali grudado com vocês em todos os momentos. Então, não corta esse cordão umbilical tão fácil assim, sabe? E tem esse carinho, esse cuidado. E eu tenho certeza que sua mãe, né, por ser... Vamos falar um pouco sobre isso, ser mãe solo, né? E a gente, isso é uma coisa que mexe muito, né? Porque a sociedade tem passado alguns problemas com isso, né? A mulher, ela é o pai, ela é a mãe, ela é a dona de casa, ela é empresária, ela é tudo ao mesmo tempo. E então vamos falar um pouquinho de política pública, né? Ninguém vai roubar ideia, nada, mas se você pudesse, se você tivesse sentado ali e pudesse falar assim, isso aqui seria uma coisa que eu gostaria que, se algum candidato ou alguma candidata que viesse agora, de preferência uma candidata, o que ela poderia fazer para melhorar mais e mais a vida dessa mãe solo? Cara, se eu acredito assim, dependendo a minha mãe, como ela foi sozinha, né, e teve 2 filhas para criar, então ela tinha que sair muito cedo, né, porque assim, é um período ali que ela ganhou muito bem, mas ela precisava sair muito cedo, porque para manter escola particular, né, que ela na época pagar a pessoa para cuidar da gente, e às vezes nem toda pessoa cuida, né, tão bem ali. Eu acredito assim que a pessoa pode fazer um projeto, né? Eu não, normalmente essas mães, minha mãe ela sempre foi autônoma, né? Não era CLT, então ela sempre foi autônoma por conta própria. Então ela não tinha esse negócio de ter um horário ali específico. Às vezes ela chegava 11 horas da noite, saía 5 da manhã, 4 da manhã, entendeu? Então, eu acredito que para o filho hoje a mãe ter uma qualidade com o filho, deveria ter algum auxílio ali, né, para uma mãe, principalmente a CLT. Né? Porque quem é CLT, o empresário não está muito preocupado, né? Sim. Cara, você precisa ter um tempo de qualidade com seu filho. Por exemplo, pessoas que trabalham no shopping trabalham de segunda a segunda, praticamente, entendeu? Então, não tem aquela, né? Um momento então, eu de acredito, qualidade. assim, que já tem até, né, esses projetos aí que agora tá tendo muita creche, né? E que eu acredito que a creche do governo está sendo muito boa. Mas, assim, eu acho que é mais nessa questão de qualidade, né? Sim. Eu senti muita falta da minha mãe quando eu era criança, né? E eu lembro que eu chorava, assim, com 5 anos, minha mãe saindo cedo. E minha mãe, ela fazia assim, eu dormindo, ela deixava a camisola dela, assim, da minha lateral, para mim sentir o cheiro dela, né? E eu tinha uns 5, 6 anos, né? Então, assim, eu lembro disso até hoje. E eu lembro que eu chorava, eu queria que minha mãe ficasse. Minha mãe, você quer passar fome ou você quer que eu trabalhe? Meu Deus. Entendeu? Porque não tinha pai. Meu pai nunca foi presente, né? Então, eu tive pai de criação, que meu pai, assim, eu
Eu considero ele como pai, que é um cara que fala comigo quase todos os dias. Todo dia ele me pergunta como eu tô. Fiquei também, muitas vezes, passava férias com ele. Então, assim, a gente tem, né? Mas, assim, minha mãe sempre foi muito sozinha, né? Tipo, tudo, material era ela, escola era ela, entendeu? A Então, gente, tudo a gente ela... pensa nisso, né? Quando a gente está ali E todo na mundo que conhece minha política. mãe fala que minha mãe é guerreira, né? E que minha mãe veio do Acre, né? Então, assim, começou uma nova vida aqui, Do zero. do zero, entendeu? Minha mãe teve estudo, então começou a estudar depois. Então, ela começou de baixo, né? Entendeu? Então, e naquela época as coisas eram bem mais difíceis, né? Do que hoje. Hoje temos muita facilidade, né? Então, assim, você tem que aproveitar as oportunidades. E Então, você hoje, tem assim, aproveitado, isso. né? Hoje, assim, muitas das relações que eu tenho hoje é graças, assim, ao que minha mãe me ensinou no passado. Por ela ter me colocado aqui também. Ela nunca deixou, assim, eu estudar lá no Gama, assim, sabe? Eu estudei muito pouco no Gama. E quando eu estudei um tempo na escola particular, depois fui para a escola classe, mas vim para o plano depois de seguir. Então, a minha juventude praticamente foi toda aqui. Então, tenho muitos relacionamentos aqui, né? E o Gama, é que a gente fala, quem ama mora no Gama. O Gama, assim, a gente pode falar que ele acolhe, né? Ele acolhe todas as cidades satélites, mas ali você consegue... Nossa, gente, tem cada coisa assim. E você está muito com os empresários, né? Isso. Ali no Gama, tem um shopping. E assim, você vê o que precisa ali de política pública também para melhorar mais, assim. Cara, eu acho que até no nível empresarial está precisando ser mais escutado. Né? Até faço um convite aqui para você, né? Ser uma próxima palestrante aí. Provavelmente em abril, porque março já temos uma pessoa muito grande que vai estar lá, que é o Vinícius Soares, né? Mas em abril, para você conhecer, que você vai ver de perto ali o que o pessoal do Gama, né, passa, né? Precisa. Porque a gente acha que a dor do empresário é só ele precisar divulgar o negócio dele e ter cliente. Às vezes não é só isso. Né? Às vezes é uma pista ali que está faltando, né? Alguma questão ali que precisa resolver com apoio político, né? A administradora do Gama, ela até tem feito muitas coisas, né? Conheço a Tabata, e eu percebo assim que ela tem feito muito. Mas às vezes nunca é o suficiente. Não é o suficiente. Porque sempre a cidade tem outras questões, né, para ser resolvidas. Por exemplo, a cidade não tem uma feira do empreendedor. É uma coisa que eu quero levar para a cidade. Nossa, isso é maravilhoso. Entendeu? É uma coisa que eu estou conversando com alguns empresários, porque se você for levar isso para um político, ele pode até fazer agora, porque agora é época de eleição. Mas depois? E depois? Então, assim, a intenção é manter. Até tem umas feiras do empreendedor, mas você vê que é uma coisa assim, de qualquer jeito, que ele coloca ali para dizer que a cidade tem alguma coisa. E o Gama precisa de mais entretenimento, né? Então, assim, uma das coisas que a gente está tentando trazer é isso. E você também vai em outras cidades, satélites, você vai em outras administrações? As pessoas têm me pedido, ou você foca mais lá nessa área? Eu tô com um amigo que está em Valparaíso e Santa Maria também. Até estive com a presidente da associação, te comentei, acho, Sim, né? você comentou. Associação de Santa Maria, ela quer fazer esse trabalho lá. Sim, né? Porque então, precisa, né, gente? Isso traz toda a diferença, né? E o comércio, querendo ou não, dessas cidades satélites são fortes. Você acha que não, mas são fortes. São fortes. Entendeu? As pessoas acham que só aqui no plano que é, mas não. Você vai nessas cidades satélites, eles têm um comércio forte. Tem o comércio. Tem pessoas que empreendem lá, que moram aqui. Sim, eu já vi. Gente, tem um cara lá da Comercial Nordeste que o Alessandro me apresentou há pouco tempo, que é cliente dele. Fala quem é o Alessandro, que ela tá falando tanto, o Alessandro. O Alessandro é um sócio meu, a gente é sócio nessa parte de consórcio, né? Sim. E ele foi o que me abriu portas no Gama, porque eu não conhecia ninguém, né? Uau. Quando eu te falei assim, eu estudava aqui. Sim, você estudava aqui. Meus relacionamentos sempre foram aqui. Então ele me abriu essa porta no Gama, o Alessandro faz parte da diretoria da Associação Comercial. Hoje ele é uma das maiores imobiliárias do Gama, né? Do ramo imobiliário. Hoje ele tem, assim, praticamente... tudo ali no Gama é muito centralizado com a Necta, né? Sim. Essa parte de imóveis, vendas, né? Então, ele me abriu essa oportunidade, essa porta. Entendi. Né? E ele é um empresário, assim, que eu admiro muito. A gente está em uma parceria muito boa, né? É aquela questão que eu te falei, reciprocidade. Sim. Então, ele me abriu essa porta. Hoje, os relacionamentos que eu conheço é graças a ele. Inclusive, esse contato que ele me apresentou, que é da Casa Nordeste, que é uma casa que vende vários utensílios para dentro de casa, né? Esse cara, ele mora no Lago.
Ele é um cara riquíssimo, Olha, mas ele empreende no Gama. empreende no A Gama. maioria das áreas dele são lá, o empreendedorismo dele lá. Tem um outro também que é do super atacadão dos móveis, que é o Natanael. Ele mora na Vicente Pires, entendeu? Ele tem várias lojas de empreendimentos na Vicente Pires. Então, assim, as pessoas costumam achar, cara, eu não vou pro Gama porque no Gama não tem empresário forte. Tem, entendeu? Não é só a Panibras. A Panibras tem o Jurandir, mas tem vários outros empresários que são muito grandes lá, entendeu? O José Elias, que está criando hoje o Altez, já foi um patrocinador dos eventos, né? E as pessoas querem isso, né? Então, assim, tem um pessoal que tem a mente muito fechada, mas tem pessoas que têm a mente muito aberta. Sim, porque é o que a gente fala, né? Eu sempre comento que as pessoas têm que entender que empreender, a gente já empreende, a gente tem que aprender a vender, né? Vender, a gente se vende todo dia, né, amiga? Todo dia. E, assim, isso traz o quê? Benefício não só para aquela cidade, mas também para as outras cidades satélites, né? Exato. E ali você faz uma feira de empreendedorismo, aí daqui a pouco você junta com um lá de Taguatinga, você junta com outro de Sobradinho, aí você vai juntando com um ali, quando você vê, isso é o quê, gente? A gente está falando também de gerar renda. Exato. Né? E ajudar essas pessoas também a crescer um com o outro, local né? você conhece em todo alguém, lugar. Né? Você conhece alguém. Alguma liderança forte, né? E a gente não está falando só de política. Exato. A gente está falando de solidariedade, de você ajudar o próximo, né? De você também chegar e conectar ali com ele, ensinar. E quando você faz workshop, quando você começa a ajudar as pessoas a crescer, você vai crescendo junto. E eu acho que isso é o que está faltando. Exato. Sabe? Da gente, assim, pegar na mão da pessoa e falar, vamos junto. E não é só a mulher, né? Porque a gente já empreende, amiga, desde pequenininhas. Mas a gente está falando ali de realmente começar a fazer o comércio, né? Vir as pessoas ali. Gente, eu adoro ir para o atacadão. Eu falo, gente, eu estou até mais barato, gente. Adoro ir para os atacadão, entendeu? Feira, entendeu? Porque feira é um lugar maravilhoso para estar, as praças. Então, assim, e começar a mostrar também que a gente não tem só política em Brasília, né? A gente tem o empreendedor, o jovem precisa de entender isso, né? Porque a escola não explica isso. Não explica. E principalmente não explica sobre conexão de pessoas. Pois é. Entendeu? A escola, você vai para a escola, você não aprende isso. Você pode aprender informática, inglês, espanhol, que tá matemática, mas você não aprende como lidar com a pessoa lá fora. Como lidar. E é uma coisa do emocional, né? Exato. E como que você faz para... Vamos ir para esse... Como que é essa inteligência emocional? Que livro que você está lendo? Conta aí para mim. Cara, eu li recentemente um do Thiago Brunet. Qual? Eu li aquele sobre como influenciar, como influenciar pessoas baseado na Bíblia, né, que ele faz. Né? Sei qual é. E assim, eu acho assim, hoje a minha inteligência emocional ela tá até melhor, né? Eu faço acompanhamento, né, com psicólogo, eu faço terapia e a gente precisa disso, né? Porque a gente tem que saber o nosso limite. Sim. Cara, eu sei o meu limite até esse ponto aqui eu consigo ir com a Tamara, mas que isso eu não consigo. Porque tem pessoas que são limitadas, né? Eu, por exemplo, eu costumava... Isso não tem a ver com estudo. Eu costumava muito não ter paciência com as pessoas limitadas. Uau. Tipo assim, você tem que fazer do mesmo jeito que eu faço, na mesma constância. E a minha psicóloga, ela até falava, Júlia, você não vai conseguir mudar a pessoa, é o limite daquela pessoa aquilo ali. Ou você vai ter que se adequar a ela, ou você não vai poder ter uma relação com ela, ou mudar de trocar ela para uma outra área. Sim. Né? Porque às vezes ela não é boa naquilo, ela é boa em outra coisa. Sim. Então tinha essa dificuldade, hoje eu consigo me adaptar. Né? Sim. Porque a gente percebe, tem pessoas que, quando você vê a pessoa falando demais, é porque ela não faz. Quando você vê a pessoa já ali mais calada, já começa a trabalhar, é a pessoa que faz. Porque a pessoa que se vende demais, você pode saber, você já fica assim com o pezinho atrás, né? Olha a dica, olha a dica. Então, assim, você já fica com o pé atrás. Então, hoje, eu tenho mais inteligência emocional, mas antes eu não tinha. Eu tinha essa dificuldade, porque eu queria que as pessoas fossem que nem eu, acelerado, assim, de fazer as coisas. Eu tô dormindo, ver uma ideia de madrugada, cara, deixa eu anotar isso aqui para mim poder... Né, que a gente não para, né? A gente que tá sempre trabalha por produção, a gente tem que estar sempre com a ideia, porque você usa estratégias para venda, você usa estratégia para negócios, para reuniões. Você não vai ficar sentado numa reunião perdendo tempo, né?
Então você vai com o objetivo, igual vocês foram bem assertivas ali naquele grupo, né? Ó, quem quiser, acho que não é o momento para participar desse projeto, fica à vontade de passar aí, tá tudo certo. E tem que ser assim, entendeu? Você vai ficar perdendo tempo com quem não quer? E tem um horário também, né? Uma coisa assim, como eu morei muito tempo fora, né? Então, quando a gente volta, eu falo, eu morro de rir, né? Você tem que marcar 19 para o povo chegar às 19h30. Eu falo, gente, não existe isso, né? E eu era Brasília tem muito disso, né? Né? Então você fala, gente, por que não? Aí as pessoas que chegaram cedo têm que ficar aguardando quem ainda não chegou. Aí eu fico assim, gente, não tem nexo uma coisa dessa, né? Ah, mas você pega muito no pé e tudo. Aí eu falo, porque se a outra pessoa se organizou, porque a vida é uma organização. Você tem que ter organização de horários, tem que ter organização na sua vida. Você tem vários setores. Eu falo que você é uma empresa e você tem vários setores. Então, o setor espiritual, o setor filho, o setor financeiro, o setor educacional, porque você tem que dar conta de tudo isso. Você é uma empresa. Eu falo, até a dona de casa, ela é uma CEO. Porque ela tem um departamento da cozinha, do banheiro, do filho, do marido, né, das coisas. Então, ela tem que saber se organizar. Porque a vida é assim. Eu acho que o planejamento, quando você faz um planejamento, tudo fica mais tranquilo. Claro, imprevistos acontecem. Sempre vai acontecer. Mas vai ser muito mais difícil acontecer quando você tem um planejamento. Então, assim, me fala como que você faz esse planejamento, assim, tanto na tua empresa e como que você consegue administrar tudo isso na sua vida. Olha, eu já fui uma pessoa muito desorganizada e eu sofria muito com isso, né? Eu aprendi a ter planejamento agora, assim. Eu digo que foi de 2 anos para cá que eu aprendi a ter o planejamento. Porque eu percebia que não dá para você abraçar o mundo com as pernas, né? Então, hoje, o planejamento a nível de eventos, o que eu faço? Eu sempre faço um evento ao mês e eu sempre coloco no final do mês. Olha. Então, começa a falar com os parceiros e patrocinadores no início do mês. Então, eu falo com esses parceiros e patrocinadores no início do mês, né? E aí eu vou alinhando com eles. Cara, que dia fica o melhor dia para você fazer o pagamento desse patrocínio? Normalmente eu coloco ali uma estimativa até o dia 20. Por quê? Porque tem a organização do evento, você tem que pagar buffet, você tem que pagar as pessoas que vão ajudar ali na estrutura do evento, você tem que alugar sala, você tem que ver o tamanho, você faz aquela visita técnica, né? Sim. Então você tem que ter toda essa organização. Se você deixa para 2 semanas próximo do evento, pode, entendeu? Por exemplo, no evento passado, eu estava até comentando isso com você, né? A Cidinha, que é a chefe de cozinha que faz o buffet, ela precisou ir para Portugal, que a filha dela estava ganhando bebê. De última hora? De última hora, faltando 1 semana pro evento. Ah, meu Deus. Aí eu falei assim, se der agora, como é que eu faço? Quem eu vou chamar? Ela, não, chama a dona Fran, que ela trabalha comigo, e ela é uma pessoa muito boa para fazer isso aí. Aí consegui. Mas é tudo isso. Aí, igual você falou, imprevistos acontecem. Se você não tiver organização, você não vai. Entendeu? Apesar que eu fiz muita coisa, coisas que era da Cida fazer, que é a personal chef, né? Dessa parte, eu tive que fazer. Pegar encomendar as coisas, levar para dona Fran. Então, foi todo um trabalho que eu fiz. Eu fui nesse dia marketing, a pessoa que organiza o evento, a pessoa que tinha que ver a parte da comida e da alimentação, e a gente tem que... né? Tá bonita, tanto tá é quando chegou no dia do evento, as pessoas, caramba, Júlia, você tá bem mesmo? Você parece estar sobrecarregada. Eu falei, cara, eu acordei 5 horas da manhã. Tive que fazer toda essa, né? Mas quando a pessoa chegou ali, o evento tava lindo, perfeito, maravilhoso. Sim. E é isso, aí a gente, né? Vai indo, então, né, Ju? Só que tudo você tem que ter um planejamento, porque nem tudo vai sair também conforme que você planejou. Sim. Né? Então, às vezes pode ter igual você não conseguiu ir no dia, aconteceu um imprevisto. Sim, não consegui. E várias outras pessoas também, entendeu? Mas, assim, a gente sempre tem que ter um planejamento, realmente, né? Com a questão de pessoal mesmo, eu sou organizada no quesito de horários. Eu nunca gostei também de chegar atrasada. Então, se é pontual, entendeu? Sim. Se é aquele horário, eu sou pontual. Então, eu sempre acordei cedo, gostei de acordar cedo, malhar cedo. Então, sempre fiz minhas coisas cedo, né? Então, eu sou muito pontual com essas questões, né? Então, a gente precisa ser, porque é organização. Porque se você foge de um horário, você vai ter que acrescentar ele a mais tempo ali, ficar mais tempo naquela situação, então, né? Mas imprevistos acontecem. Imprevistos acontecem. Júlia, eu sei que, assim, se depender, a gente fica conversando horas. Mas tem uma pergunta para você que
assim, eu quero fazer e dizer assim, primeiramente, muito, mas muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua atenção. E eu quero sim que você traga a Sueli, que é a pessoa que você trabalha, que nós vamos falar um pouco sobre patrimônio, A alavancagem né? patrimonial, com A sócio, gente ela é própria para precisa, isso. porque nós mulheres precisamos, né, É. de cuidar dessa parte também, né? Porque, Planejamento financeiro é tudo, né, cara? Você não pode nossa, trabalhar, por exemplo, hoje você tem saúde para trabalhar, né? Para estar ali nessa constância, mas você não sabe o dia de amanhã, não o que pode sabe. acontecer. Você pode vir uma pandemia novamente. E você Já está viu, chegando, né? pois Estou é, dizendo aí. você vê aí muita gente aí, tem empresário que ainda está começando a se equilibrar financeiramente agora, depois do baque da pandemia. Então, E vocês assim, devem ter sofrido muito, porque evento, né? sim, Foi o não. primeiro a fechar, né? Porque todo Não, mundo parou, né? evento, pessoa que trabalha com essa parte de vendas também, né? Então tudo parou, você não tinha. O pessoal que estava ganhando dinheiro era quem fazia live e Meu cantava, né, Deus. também. Pois é, Então, a mas pessoa- assim, mas você vê, o brasileiro é criativo, né? A gente, É, assim, tem uma criatividade que rapidinho a gente pegou e quando vê, tinha gente fazendo show, né? Que nem você está falando, live, e já foi isso. fazendo. Eu fico assim, eu fico admirada. Tanto é que a gente ganhou recentemente, tem um mês e meio, ganhou o povo mais criativo da face da Terra. Aí eu falei, uai, ninguém avisou pra gente? Foi um prêmio que foi lá fora e ninguém avisou, mas agora vai ter um evento agora sobre criatividade. E eu acredito que a gente está aí, né? Você viu o Oscar que a gente passou, a gente teve tantas coisas, né? Que Não, e aconteceu. criatividade, você, por exemplo, que é arquiteta, né, você tem que ter essa criatividade. Por mais que você aprende ali, né, como é que é Né, o planejamento o planejamento, todo. mas você tem que ter uma criatividade, né? E eu falo que para ter isso, Ju, é ficar sem fazer nada. A criatividade, ela vai vir na hora que você não está fazendo nada, na hora que você não está pensando em nada, é a hora que você tem que ter aquele momento seu, e é o que eu vejo que muita gente está perdendo isso, que é o que você falou, de olhar, sabe, assim, para o céu, ficar ali olhando, tá? Porque o nosso cérebro, ele precisa disso, né? Porque senão a gente ia ter uma cabeça enorme. É. E as pessoas estão esquecendo disso, desse tempo, de estar um tempo tranquila, parar com essa correria, porque senão a criatividade ela não vem, porque você Não, vai ter gente, essas ideias, e tem sabe? gente também que está indo muito para esse negócio de chat GPT, né? Essas inteligência artificial, aí coloca lá, eu quero fazer tal evento. Não usa a sua própria criatividade. Não. E o chat GPT nem tudo ele vai conseguir te passar. No chat, né? nem essas inteligências aí que estão vindo, você que está mexendo com tecnologia, você precisa formular, né? Então, para você formular, você precisa de quê? De ler. Né? Você tem que ler mais, você tem que ter mais tempo. Ai, mas é tudo balela. Ai, você está vendo que muita gente está voltando, né? Tipo, hoje em dia, as pesquisas que estão mostrando, olha, a gente estava acabando, a gente já está indo. Olha, é assim que a gente vai no bate-papo. As pesquisas hoje estão mostrando que o que é você ser saudável é você o quê? Ler um livro. É você estar com tempo com a família. É você criar momentos. Não é mais aquela coisa, né, de ficar tacando um monte de coisa. Não, é você simplesmente ter uma pele onde você toma bastante água, né, onde você dorme bem. Porque a gente tem que acabar voltando para isso, senão a gente está enlouquecendo. Você sabe que o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. E não era para ser, porque a gente não tem terremoto. Né? A gente tem um monte de coisa que não acontece. Ah, tem corrupção. Tá, mas em todo lugar tem, entendeu? Mas assim, se a gente for parar para pensar, tem sol, né? Qualquer coisa que você planta que dá, o agro tá aí para provar isso, né? Então, assim, a gente tinha que ter esse cuidado mais com a gente, sabe? E cuidado mais com as pessoas, cuidar das pessoas que são diferentes, né? Os neuros, eu falo que é os neuros diversos, né? Tem esse cuidado todo, porque você, né, tá ali no meio do empresário, também no meio político, que você anda lá e cá, mas você vê que você vai encontrar tudo que é tipo de gente. Foi o que você começou a nossa muito conversa. preconceituosas também. Né? Então vai ter de tudo, né? Então tem gente que não gosta da pessoa ou porque ela é alta, ou porque ela é baixa, ou porque ela é gorda, ou porque ela é magra, ou porque ela gosta de outra, do azul, a outra gosta. Vai ter gente de tudo. Então a inteligência emocional que você estava falando, saber lidar com as pessoas, é o principal.
E eu fico muito feliz de saber que eu posso contar com você, que você está sempre ali com a gente nos eventos, né? Você está sempre cuidando dos eventos corporativos. Também aqui é a pessoa que está gravando aqui, que é a Sueli também. Né? Ela está sempre aqui com a gente também, apoiando, ajudando. E a gente fala, né, que por ser um ano que vai ser bem desafiador, estamos chegando aí muito, né? Nossa, estamos chegando com carnaval. Eu falo, eu adoro o povo no carnaval, né? Eu, apesar de ser negra, não gosto muito, né, de sambar, de ir pro carnaval, mas tem hora que eu olho assim, eu falo, gente, eles são animados, né? O mundo tá caindo e eles estão ali, né? Se divertindo, sambando, curtindo, mas tudo bem, cada um, né, sabe como fazer. Né? E é um povo que trabalha muito, você sabe que nem você falou da sua mãe aí, que acordava muito cedo, né? E trabalhava. E a gente sabe que tem hora que tem que ter esses momentos mesmo, mas com muita consciência, porque a gente está vindo aí num ano de Copa e também um ano eleitoral. Então a gente tem que ter esse cuidado para ver onde que você, né? Eu acho que as pessoas já estão com mais cuidado, né, Jô? Antes a gente não tinha tanto cuidado para escolher. Eu acho que as pessoas estão mais conscientes, não é? Eu estava até comentando isso esses dias com uma amiga e, assim, eu acredito que tem muita gente optando por não votar. E isso é pior do que você votar, entendeu? Eu não voto. Explica isso para a pessoa, porque o povo acha que é a gente. Explica, olhe para aquela câmera e explique. Porque tem gente que não acredita. O voto, quando você coloca nulo, né, ele sempre dá poder para quem está ali já acima, né? Então, eu acredito que não é a melhor opção. E sempre tem alguém, claro que você não vai compactuar com todo político, porque tem pessoas que falam assim, todo político rouba. Realmente. Todo político rouba, mas ele se diferencia em alguma coisa. Ele se diferencia em alguma coisa, alguma pauta ali específica, entendeu? Por exemplo, a Paula Belmonte, eu acho bacana a parte dela apoiar essa parte das crianças, né? Porque ela teve um filho que faleceu, né? Quando ela morava fora, então ela abriu, né? Ela apoia muito a pauta da criança, né? A doutora Jane, que apoia essa pauta aí, né? Da parte da polícia, e tem outras pautas também que ela apoia. Então, o Jorge Viana, que é dos enfermeiros. Então, cada deputado tem alguma coisa ali para agregar. Né? Tem o que apoia o negro, tem o que apoia aí o LGBTQIA+. Né? Então, assim, eu acredito que a pessoa vai no que ela ali, né, combina com ela. Né? Mas eu não acredito que todo mundo... Eu acredito que tem muita gente legal ali dentro. Não, eu falo todo mundo, entendeu? Assim, porque as pessoas que... Eu falo, você escuta a pessoa de fora, né? A pessoa que vota, o eleitor. Ele sempre vai falar que todo político rouba. Igual quando eu trabalhava com a deputada, que eu não vou mencionar o nome. Não. Mas, assim, a pessoa falou assim, Júlia, mas eu já pesquisei sobre ela rouba. Cara, mas ela faz tal coisa, ela ajuda o sol nascente, ela ajuda... Então, assim, e sempre vai ter, entendeu? Igual mas eu acho que essas eleições é para isso, né? Para a gente então, assim, dar uma mudada, né? Entendeu? A gente vai colocar se tem o menos pior. E os candidatos que estão entrando agora, que são como você, como outros candidatos que querem de fato fazer a diferença, as pessoas acabam não olhando. E não é nem por falta de oportunidade, é porque já está cansado da política antiga. Mas entendeu? Aí tem uma coisa, assim, que eu acho que eu tenho falado muito, sabe, Ju? Assim, que se a cadeira está vazia, alguém vai sentar. E a gente tem que tomar cuidado com quem vai sentar lá, porque essas pessoas, elas têm poder, né? Poder financeiro e poder da caneta, né? Então, assim, não quero saber, não gosto. Eu também pensava assim. Falava, não tem nada a ver com isso. Só que eu tenho sim, porque cada dia que eu vejo tá piorando algumas coisas, né? Saúde, a gente fala de educação, tem muita gente na rua, tem muita gente sofrendo violência, as mulheres estão sofrendo, alguns homens também, né? Exato. Vários homens também estão sofrendo violência. Então, assim, a gente tem que ir ver como que eu vou fazer isso aqui. Porque, geralmente, os que são... Não é todo mundo que é ruim. Os que são ruins estão falando o quê? Deixa a gente aqui. A gente rouba mesmo, a gente é corrupto mesmo. Então, deixa do jeito que está aqui. Vamos falar assim, não. Mas tem muita gente legal ali, tem gente que tá para ir, e a gente vai ver, sim, a gente vai entrevistar muitas mulheres. Eu gostaria de você ir também, né? Porque a gente precisa, sabe, dessas pessoas firmes, dessas pessoas que têm propósito, caráter, sabe, que têm ética.
E eles vão fazer muito, né? E eu quero que essas pessoas mudem, sabe? Eu tô aqui para dizer assim, tá, tem muita gente que faz, mas tem um monte também que não faz. É. E eu tenho certeza que mulheres igual você, se entrasse, não iam fazer. Igual a gente vê a Paula, que você comentou, né? É uma mulher que realmente está ali, né? E é muito difícil, né? Uma mãe perder. E quando a mulher está na política, eu acho que tem mais essa coisa de carinho, né? Você não acha que tem mais de abraçar, de Isso. cuidar mais, né? E eu acho que as pessoas precisam mais dessa política com alma, sabe? Que é o que eu falo. E é difícil, né, hoje ter essa política assim, né, com a pessoa procurar mesmo de fato ali ajudar o próximo, né, em todos os sentidos. E poucos são os deputados assim que estão fazendo isso, né? É. Eu acho que eles estão um pouco perdidos, assim, porque está acontecendo tanta coisa, mas eu acredito Outro também que vai... que eu conheci recentemente foi o Thiago Manzoni, né? Que ele Ah, também tem sim. feito um trabalho bem bacana, assim, eu olho assim pelo que as pessoas Pelo falam, que as né? pessoas falam. E ele é um cara que tem feito um trabalho, assim, bacana também, né? É. Com o pessoal, assim, ele tá até tentando entrar para esse ramo do empreendedorismo, né, também, que eu acho que o empresário, ele tá muito largado ultimamente. O Não empresário... tem, assim, uma pessoa ali, por exemplo, essa questão da reforma, né, que tá chegando aí, então tem muito empresário que tá preocupado, né, reforma como é que vai tributária, ser, né? e, por exemplo, eu fui pegar um patrocínio recente, né, de um parceiro, e ele até falou, olha, agora tem que mandar ofício, tem que mandar nota, né, porque tudo a gente agora tem que coisar, porque o governo, você já sabe como é que tá, né? Então, assim, tá uma Mas questão, é o certo, né? É uma questão, assim, bem complexa, né? O empresário, ele tá com medo ainda, tem muita coisa acontecendo. Tem. E vai acontecer mais, porque a gente ainda está no ano eleitoral, né? As coisas vão mudar daqui para o ano que vem ainda. Né, eu acredito que vem assim com... Tá na hora da gente se conscientizar, de colocar também a mão na massa, não deixar, né, as outras pessoas, deixa lá, não tenho nada a ver com isso. E eu acredito que está vindo muita gente legal aí, a gente está vindo com vários candidatos, o PS, né, o PSD está vindo também com um monte de mulher aí, os homens, né, governador, tem um monte de gente concorrendo, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer algo diferente. E quando eu falo assim, é realmente... E o PSD tá forte, né, cara? Forte. Tem aí um nome aí muito forte, né, que é o Arruda aí, né? Tem a Elaine Leão, né, se eu não me engano. Tem Pedro várias. Globo, Tem né? o Pedro, sim, vários. Coração, amo, tem muita gente Entendeu? vindo, e eu tenho certeza que estão vindo para fazer a diferença, né? Tem muitos prefeitos também, muitos vereadores, então eu creio que esse ano vai ser um ano decisivo. E a gente está só esperando contar com, né, com as pessoas, assim, olhe, analise, veja, os jovens precisam ir, estão conversando aí com os jovens, têm conversado com as mulheres, né, vendo tudo, e eu tenho certeza. E eu tenho certeza que você vai fazer parte disso também, que você já faz, né, porque o empresário já faz. E como você falou, o empresário está precisando de gente ali, né, para apoiar. E eu tenho certeza que, assim, a gente pode ver muita gente vindo aí para poder apoiar e a gente fazer algo diferente, né? Eu tenho certeza. Eu acredito, assim, na mudança, né? Eu acho que a política não é sobre direita e esquerda, né? Igual as pessoas, Nem centrão. você tem que ser direita e esquerda. Não, cara, a política é quem, né, atende o próximo ali e atende o que a comunidade precisa, né? Sim. Porque direita e esquerda, todo mundo vai ter defeito. Todo né? mundo. Então, todo assim, mundo. eu não vou dizer, eu acompanho ele, acho um cara fantástico, o Nicolas, não vou dizer que ele é 100% certo, mas também não vou dizer que ele é errado. Só que ele já tá indo mais pela questão, sou da direita e ponto. Entendeu? E a gente precisa de ter diálogo, né? Exato. A gente precisa de conversar. Igual quando eu falo aqui, mulher. Mulher. Nós somos mulher, não tem essa coisa, porque eu sou negra, porque isso, tá. Tamara, você não tem, levanta a bandeira. Eu falo, gente, eu nem preciso levantar a bandeira, eu já sou negra. Então, assim, não adianta você, né? Mas eu sou mulher, eu sou mãe, né? Então a gente tem que parar e pensar e parar com essa coisa de ficar só nessas brigazinhas, sabe? Porque não vai adiantar, eu quero ação. Eu acho que o povo quer ação. As mulheres querem ação, né? Tem filhos aí, a gente precisa de creche, a gente precisa de escola, a gente precisa do metrô, entendeu? Voltando aí, porque tem lugares que a gente não tem como chegar, a gente precisa de ver a saúde, tem tanta coisa. Então, o que
que é? Vamos fazer? Vamos colocar a mão na massa igual você? Você falou, poxa, a funcionária não veio, né? A pessoa que você contratou não veio. Como é que eu vou fazer? Deixa eu ir lá, deixa eu fazer e tá, e tudo. E depois o empresário, ele tem que ir pro operacional de vez em quando, Sim, né? Ele não pode ficar só no... Né? A gente fala, tem que ficar no... Tem estratégico, tem o tático, tem o operacional. Tem hora que você vai ter que dar uma passadinha, porque faz parte, né? Isso faz parte da vida. Então tem hora que você vai passar mesmo, tem hora que eu vou lavar, tem hora que a menina que estava aí na minha casa, o filho dela vai ficar doente. Então, poxa, eu vou sacrificar a mulher? Né? Sua mãe que passou por isso, vai ter dia que ela vai estar doente, por isso que nós vamos chamar sua amiga para falar sobre patrimônio, para a gente falar sobre várias coisas, né? Para a mulher também entender, porque a gente vai ter uma hora que vai ser assim, amiga, né? A gente tem que dar a mão, assim, segurar, igual quando eu falei para você, vem falar sobre você, porque a gente quer te conhecer, que a gente quer saber o que você faz. Você falou, pô, tô lá. Você nem pensou, você já veio, entendeu? Então, assim, isso não tem preço, Eu fico muito feliz de saber que tem pessoas igual você, pode contar comigo, eu quero também que você esteja aqui com a gente está vindo com vários projetos também, e assim, eu tenho certeza, amiga, que sua mãe vai ter mais orgulho ainda de você, assim como ela já tem. Eu fico muito feliz de saber que mesmo ela ali pegando um ônibus, né? E ela fazendo tudo isso, ela não ficou com você o tempo inteiro, que você disse que sentia saudade. Mas ela olha e fala assim, essa aí é minha. Porque a mãe e o pai, eles sempre vão querer que o filho seja melhor que ele, né? Sim. E não passe as coisas que ele passou, né? Então, jamais. Assim, eu nunca passei fome, nunca tive nenhum problema, assim, que a pessoa fala, cara, Júlia, você passou pelo pior. Não, nunca. Minha mãe nunca deixou eu passar fome. Às vezes pode ser que faltou para ela, mas para mim nunca faltou, entendeu? Então isso aí para mim é um exemplo. Como é que é o nome dela? Maria. Maria, oi. Obrigada por você ter colocado essa meninona aí, a outra também. E olha, valeu cada dia. E obrigada por você ser essa mãe e ter entregado esse presente pra gente. E tem muitas mães que são assim, né? São. Mas eu acredito também que a escolha vem do filho, né? Se o filho quer seguir para um ramo melhor, se o filho quer manter ali, ou menor que aquilo, né? Porque hoje a gente tem muitas oportunidades, né? Eu vim de uma geração dos anos 90, né? Sim. Então, assim, essa geração começou ali um pouco, eu lembro que antes de eu ir para a faculdade, eu lembro que minha irmã fazia já o PAS, o Enem, né? Sim. E era mais difícil para você ser aprovado, né? E então, hoje não, hoje tem faculdade aí que qualquer pessoa entra na faculdade hoje, faz um vestibular, paga ali um valorzinho, qualquer pessoa entra. Então, hoje tem mais facilidade, né? Só que, por isso que fala que hoje não é só estudo. Não. Né? Você tem que ter conhecimento, você tem que ter bons relacionamentos. E hoje é 80% relacionamento. Porque eles contratam pelo seu currículo maravilhoso, mas te mandam embora pelo seu comportamento, né? Exato. Então, assim, 80% é o relacionamento. Se você não tem, entendeu? Então, e tem essa questão também, igual você falou, de te dar panelinha, né? Então, é complicado, né? Muito, então, mas não vamos desistir, não. Não, com certeza. Você fica firme, que eu vi que você é firme, né? Tem que ser, né? É bem assim, e vamos embora, vamos continuar, porque a gente precisa de pessoas assim, pessoas que estão fazendo totalmente a diferença para os empresários, né? Ali na sua cidade, né? E nas outras cidades também, satélites, e que você tem uma consciência, e o fato de você ter essa conversa aqui com a gente já vê essa consciência, a gente já consegue ver uma mudança, porque, que nem você falou, hoje é mais tranquilo, a gente consegue falar com essas pessoas, a gente não conseguia antes, né? É verdade. Então não tinha escolha, né? Tipo, vai assim, mas hoje não, hoje é uma amiga sua ouvindo você falar, vendo o que você acha, o que você pensa, né? Você podendo falar livremente, não tem preço, amiga. É verdade. Não tem preço, né? E isso que eu falo que é ser poderosa, é isso. Não é você estar toda montada, não, né? É simplesmente poder você dar a sua opinião, eu olhar para você e falar, tá, concordo, e depois não concordo, e depois vamos pensar bem? Vamos analisar aqui? Aí você, é mesmo? Que nem você falou assim, ai, Tamara, eu acho... Não, vamos analisar? Ah, vamos.
Ah, então porque eu acho que é isso que faz toda a diferença, Uhum. sabe? É você também pensar diferente, o outro olhar e falar, por que não? Né? Exato. Vamos pensar aqui, que eu acho que é isso que faz, né? É igual esses projetos, né, que você está desenvolvendo. Você tem várias pessoas ali, né, conjunto que pensam, vocês colocam as ideias na mesa e ali vocês debatem, né, qual... E faz parte, amiga. Entendeu? Faz parte, né? Nem todo mundo vai concordar com você, né? E ali mas aí por que não? Você também não pode Mas mudar, né? uma coisa assim que eu aprendi, né, e eu acho que todo mundo aprende isso, né? Você não deve também dar ouvido a todo mundo, Sim. principalmente aquelas pessoas que não estão ajudando no projeto, né? Vai ter pessoa que vai falar, você tem certeza que não vai, é bom você fazer esse projeto? Você tem certeza que está colocando muita gente? Cara, você desviar desses comentários, porque sempre vai ter uma pessoa para te desmotivar, né? Sim. Sempre vai ter. Então, você tem que sempre pensar que vai dar certo, você vai usar uma técnica, vai usar alguma forma. Se alguma pessoa desistir do projeto no meio do caminho, você vai ter outra pessoa para substituir, entendeu? É o planejamento, é né? isso, É você entendeu? também planejar, até mesmo saber me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, mas aí você tem que analisar até as pessoas, né, que estão à sua volta, né? Um empresário faz muito isso, né? E eu falo que na hora até de contratar, eu acho bem interessante que eu não faço nenhumas perguntas que todo mundo fica, sabe? A minha pergunta é assim, a última foi quando eu fui contratar a Ana, eu perguntei assim, que hora que você acorda? Aí ela me olhou, aí ela, 6 horas. Aí e quando sua mãe, você chega em casa, não tem comida, não tem nada, o que que você faz? Aí eu peço um iFood, aí ela, não, eu vou lá e faço minha comida, eu adoro preparar. Eu falei, essa é boa, porque se ela não precisa de ficar pegando um iFood, ela consegue colocar a mão na massa, ela consegue fazer, ela acorda cedo, essa não vai me abandonar. Aí eu perguntei para ela, qual o seu sonho? Aí ela falou assim, meu sonho é aprender mais, crescer, cooperar e tal. Ela foi falando, né? Ela, eu sou voluntária, eu sou isso. Eu falei, gente, caiu do céu, Aninha. Está comigo 1 ano e pouco. Então, são essas perguntas que o empresário tem que fazer. Porque se é uma pessoa que passa o dia inteiro deitado na cama, acorda meio-dia, você acha que ele vai cuidar do seu negócio, amiga? Acorda. E outra coisa, tem funcionário que ele só vai para bater horário, né? Aí fica lá de 8 às 18, vai embora. Pega a mochila e tudo. A Ana nunca foi assim. A Ana, ela falava, o que você está precisando? É um copo, é cuidar, é estar com uma coisinha. Aí te pergunta, ela não intromete na sua vida, mas hoje você está assim, você quer tomar uma coisa, tá? E tudo. Então, esse cuidado, se ela tem esse cuidado com você, você acha que ela não vai ter com a tua empresa? Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de entrevistar. Né? Não tem que prestar, e é o que você está falando, até uma amizade, você tem que tomar cuidado também com aquela amizade. Deixa eu ver como é que é a pessoa, igual você falou, se ela está sempre, que nem tem uma frase da Oprah, que eu gosto muito, né? A Oprah é uma apresentadora americana, uma negra, linda, maravilhosa, e ela simplesmente pega e fala assim, quando a pessoa falar quem ela é na primeira vez, acredite, porque a pessoa sempre vai dar. A pessoa sempre, amiga, vai mostrar quem ela é. E minha mãe, ela sempre fala uma coisa pra mim, né? O que a gente é em casa, a gente é na rua, né? Muda algumas coisas, né? Porque você tá lidando com pessoas diferentes, mas o que você é em casa, você é na rua. Porque não tem como, né, amiga? É a tua base, né? Você não vai ter como, né, mudar e ficar duas caras, né? Aquilo é o que é. Então, assim, eu quero muito te agradecer. Eu que agradeço pela sua oportunidade. Amiga, você estava bonita hoje, hein? Aqui. Você me fala isso aí. E a unha, chiquérrima. E a tatuagem, pintar, eu também tenho. Amiga. Ai, amiga, você não deu. Eu nem pintei a minha, faz parte tudo. E olha, seja bem-vinda, viu? Eu seja te agradeço. E da próxima vez eu espero te ver assim, junto com a sua sócia Sueli, que eu quero que ela venha aqui pra gente falar e conversar e tudo. Fantástico, você vai amar. E também a gente vai amar, a gente vai amar. Vocês não bem, né? Duas Sueli, vai dar super certo, né? E a nossa Sueli aqui também vai ser muito bom. Obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Eu acho que esse momento foi enriquecedor, né? Nossa, quem diria, né? Aprendi tanto de você, amiga. Aprendi a gente sempre tanto. aprende, né? Aprendi com os tanto. outros, né? E assim, eu sou mais, né? Assim, você é mais séria, mas você tem uma doçura, entendeu? Quando a gente fala da sua mãe, quando você falou dessas coisas, você tem essa doçura,
né? E é sobre isso. Eu fico já imaginando você vindo para cá, dentro do ônibus, vindo para Brasília, estudando, e eu tenho certeza que seus sonhos vão se tornar realidade, porque já estão, e mais ainda. Então, eu profetizo na tua vida, amiga, toda sorte de bênção, e que você possa ajudar muitas pessoas no seu caminho, onde você está trilhando. Pode Amém. contar Que com a possamos, gente. né? Tá Sempre, bom? né? Se Tá ajudar, bom. né? Cadê suas redes sociais? Que a gente precisa saber. Você vai falar tudo aqui, ó, com esse pessoal, rede social, tudo que você quer falar, e seu recadinho. Fala, pra gente encerrar. Minhas redes sociais, eu tenho 3, né? Julia Matemaker, Jaindina Julia Eventos e o Aliança Industrial, que é o grupo, né, empresarial que eu criei, que eu trabalho, né, com esses eventos. E eu acho que a pessoa nunca deve desistir dos sonhos dela, né? A gente sempre tem que ter ali aquela constância, porque sempre vai aparecer dificuldades no caminho, né? Então, você nunca pode desistir, né? Então, não desista. Exato. Então, usa de exemplo. A gente sempre tem alguém de exemplo, né, na nossa vida, que já passou pela nossa vida, ou que é da nossa vida, né? Então, a gente sempre tem que usar esse exemplo. Cara, se aquela pessoa passou por uma situação difícil, eu não quero passar pela mesma situação, então eu vou pelo caminho mais fácil, né? As pessoas costumam falar assim que é melhor você ir pela alegria do que pela dor, né? Quando você vai pela dor, o caminho é mais dificultoso, né? Uau. Então, é melhor você ir pelo caminho mais fácil, né? Mas isso é sabedoria, viu, Isso amiga? é sabedoria. Isso é sabedoria, e eu vejo que você tem, porque não é todo mundo que tem essa sabedoria. Eu aprendi, eu confesso que eu aprendi na porrada, né? Porque assim, quando eu comecei, eu achava que todo mundo era meu amigo, todo mundo ia me abrir portas e eu ia conseguir, né? Se fosse assim, hoje eu estaria muito bem. Não, mas eu aprendi. Mas é Então, bom nem levar todo isso mundo, aí, exato. porque você Você aprende. pega uma experiência, né? Você Pega vai uma ouvir muita gente te experiência. elogiando, falando que você é linda, falando que você é bonita, que você é uma pessoa que vai conseguir, mas poucas pessoas vão fazer te ajudar de fato ali, né? E a pessoa às vezes fala que te ajudou, mas só depois que você já tá lá na frente, num progresso maior, né? Mas uma coisa eu vejo em você, isso, mesmo que você tenha passado isso, em todo momento que eu falei com você, que eu conversei com você, você sempre, eu tô aqui, o que que você precisa? E você não se tornou essa pessoa que fizeram com você. Então isso eu já vejo o seu caráter como mulher, e isso faz toda a diferença. Então você é um tipo de pessoa que a gente quer aqui juntinho, grudadinho. Tá bom? Pode deixar. Um beijo, um beijo. Eu que agradeço. Gente, um beijo. Eu espero que vocês tenham adorado a conversa. Nós somos, assim, cheios de mulheres maravilhosas. E eu espero que você também fique bem. Não esqueça, cuide-se, tome água. E olha, pensa bem na hora de votar, tudo certinho. E nós estamos aqui para ajudar vocês. E a gente segura uma na mão da outra, tá bom? O PSD, Mulher, DF, amam vocês. Um beijo. Tchau.